Boa noite. Hoje é o vídeo 62 da minha saga de fazer um vídeo por dia, todo dia, por um ano. Então vão ser 365 vídeos para mostrar, falar uma filosofia, uma perspectiva de vida, mostrar uma filosofia ou até mesmo uma forma como eu enxergo a realidade, para deixar como um vlog, como um diário, para que no futuro eu possa depois fazer uma retrospectiva de alguns conceitos e ver se esses conceitos mudaram ou se ficaram mais profundo ou se de alguma forma modificaram ou se aperfeiçoou. E hoje eu gostaria de falar da mentalidade. Eu não sei nem se dá para se dizer mentalidade ou se é consciência, ou eu falo tanto sobre perspectiva da realidade. Talvez esteja essas três coisas conectadas, né? A mentalidade está associada à consciência, que está associado à perspectiva, né? Que no caso a mentalidade em si é tudo aquilo que são os seus valores, as suas crenças, tudo aquilo que você acredita e a forma como você enxerga e interpreta o mundo, né? Como eu poderia utilizar de exemplo alguém que tem uma mentalidade positiva. Ela é sempre otimista e sempre vê o mundo de forma positiva, né? Então, até mesmo quando ela passa pela adversidade ou de situações de dificuldade, ela está sempre olhando o lado positivo, né? Então, teria também mentalidade negativa, tem mentalidade de autocrítica, tem vários outros tipos de mentalidade e formas de consciência. Eu acho que consciência ela é um pouco mais abrangente, mais complexa e não acho que não se enquadra tanto nesse quesito. Eu acredito que a mentalidade em si, ela gera uma perspectiva sobre o mundo e como se entende a realidade, né? E esse é um conceito que eu estou pensando em desenvolvendo. Eu deveria pesquisar mais sobre para falar, mas como eu estou utilizando de exemplo da vida real e ainda não construí ele por completo, ele é apenas superficial, então não consegui enxergar ele um pouco mais aprofundado e pensar mais sobre. Então, talvez com certeza irei fazer mais vídeo com relação sobre a mentalidade. Porque eu acredito que a mentalidade de cada indivíduo, de cada humano, ela só pode ser mudada através de três formas, né? Eu acredito. E eu nem sei se é. Que eu falei assim, estou pensando dessa forma. Talvez existe outros autores, psicólogos, filósofos que acreditam de outras formas. Eu realmente deveria pesquisar o que as pessoas que estudaram e pensam sobre isso acham, né? Porque a forma como eu chamei é a primeira forma de mudar a mentalidade. Ela está associada também o tempo que você leva para mudar essa percepção e mudar a sua perspectiva, né? Eu chamo de caminho da felicidade. E o que seria o caminho da felicidade? É durante a vida da pessoa, ela naturalmente vai se questionando e tendo uma mente ou tendo até mesmo uma consciência mais aberta e ela é instigada, né? Ela quer sempre pensar uma forma de pensar diferente, tá? Então, ou ela pode ser rápido, se a pessoa deseja sempre buscar enxergar com uma perspectiva diferente, então ela tem uma mentalidade de, não alta performance, mas uma mentalidade de estar sempre melhorando a forma como ela enxerga o mundo. E isso pode ser bem rápido, ou ela pode, ao longo da vida, com o tempo, através das suas experiências, tentativas e erros e frustrações, ela vai mudando aos poucos, porque ela vai corrigindo de forma intuitiva, ou até mesmo de forma inconsciente, e vai a levando para uma mentalidade em que seja positiva para ela, né? Acho que ficou confuso essa parte, mas no sentido de que, com o tempo, ela vai percebendo que certas coisas a fazem mal para ela faz certas coisas, faz com que ela se distancie socialmente das pessoas. Então, esse é o que eu chamaria de o caminho da felicidade. Por si só, tem que partir dela, de querer mudar, de querer enxergar como uma outra possibilidade, com uma outra perspectiva. E isso pode levar muito tempo, 20 anos, 30 anos, ou isso pode ser rápido, né, instantaneamente. A segunda forma, que eu chamo aí de nocivo agressivo, esse nocivo agressivo tem a ver com do tipo que quando uma pessoa tem
uma certa mentalidade, ou poderia dizer uma consciência mais elevada, e através do amor, empatia e fraternidade, ela tenta impor, sendo nociva, entre aspas, agressiva, a outro indivíduo. Como se fosse, por exemplo, vamos supor que você é pai ou você tem um filho que está fumando aos 15 anos de idade. Você, com amor e por ter uma consciência e sabe que aquilo faz mal para ele, você é meio que nocivo, agressivo entre aspas e fala: não, filho, você não tem que fumar, fumar é errado e tudo mais. Quando você chegar adulto, você vai entender isso e tal. E às vezes o filho, que está na inocência e tudo mais, e não sabe direito por que o pai está sendo agressivo e tudo mais, às vezes não entende, mas por respeitar, entender que o pai está educando, ou não, ele muda a mentalidade ali num pouco mais de tempo, um pouco mais rápido, né? Então, é meio que a ação externa com base em muito amor e respeito e querendo o bem do outro, esse nocivo agressivo é meio que ser incisivo para querer o bem do outro, e o outro pode ser que talvez por estar no vício, como foi dito no vídeo do vício, ele não tem a percepção de que o que ele está praticando ou fazendo é nocivo para ele, e alguém que tem uma consciência e uma mentalidade, não sei se poderia dizer elevada, ou uma perspectiva do que seria positivo, né? Mas o que seria positivo ou o que seria bom depende muito da perspectiva e da realidade de cada um, né? Mas em caso de, por exemplo, alguém que está viciado em álcool, como foi falado no vídeo de vício, ou até mesmo se você vê que é uma criança fumando com 15 anos, todo mundo não ia querer compactuar com isso, e qualquer pai seria nocivo, agressivo, mas com um amor de pai para mostrar e explicar, não sendo às vezes agressivo nem ou nocivo mesmo, mas a ideia é você meio que se impor e mostrando o que seria bom, né, para o filho, né? E isso é uma forma um pouco mais rápida até mesmo que o caminho da felicidade, né? Porque se não tivesse essa interferência, por exemplo, uma pessoa, um adolescente de 16, 15 anos que, vamos supor, que começa a beber ou que começa a fumar, e se não tiver esse fator externo, se ele quiser perceber por si só, talvez demoraria muito mais tempo para ele enxergar uma outra perspectiva e ver uma outro tipo de mentalidade com base naquela realidade dele. Nossa, esse vídeo está um pouco confuso. E a terceira forma, que eu acredito que talvez é a forma mais rápida de você mudar a mentalidade de uma pessoa e que talvez aconteça, eu nem sei ainda, essa ideia que eu estou querendo criar ou que eu estou pensando, talvez ela já tenha ela criada até mais de forma complexa, seria a forma mais rápida de todas, só que eu chamo que é o trauma, né? Então, o caminho do trauma, que seria, vamos supor, a pessoa está viciada em fumar, fumou por 20 anos e aí sei lá, o pai dela morreu de câncer de pulmão porque fumou. Então a pessoa meio que fica em choque, em trauma, e instantaneamente deixa de ser viciada e ela para de fumar, né, no caso, porque percebe que diante da circunstância o que aconteceu gerou um trauma nela, que é associado ao vício de fumar, e ela percebe que se ela não parar e não ter uma outra perspectiva, uma outra mentalidade com relação ao ato de fumar, ela talvez associe que poderia acontecer com ela. Mas ainda não se aprofundei muito. Essa é uma forma que eu estou criando. Não que eu estou criando, mas que eu estou levando a pensar, porque eu fiquei pensando assim, como é difícil e é muito difícil você ver, por exemplo, uma pessoa que, por exemplo, tem uma mentalidade de só pensamento negativo, né, com relação a tudo. E você querer esforçar para que ela enxergue o mundo de uma forma mais positiva é muito difícil. Por isso que tem que ter muita empatia, tem que ter muita paciência. E no percurso, eu acredito que o melhor caminho é, de fato, pelo caminho da felicidade, ou se é algo próximo, como um filho, por exemplo, ou algum parente, o nocivo agressivo, mas com muita empatia, amor e fraternidade, para explicar do porquê, por exemplo, uma mentalidade positiva seria mais benéfica do que uma, sei lá, de autocrítica, de pensamentos negativos, né? É difícil isso porque, mesmo assim, você querendo, tendo paciência e querendo mostrar
essa perspectiva para a pessoa como poderia ser benéfica, ainda assim tem que partir dela, de querer mudar, de querer pensar dessa forma, e ainda assim ela tem que talvez escolher o caminho da felicidade e talvez ela mudaria ou um pouco mais rápido pelo nocivo agressivo, mas o caminho do trauma não é desejado para ninguém, né? Porque geraria muita dor, sofrimento, e às vezes se a pessoa não tem um alicerce à realidade, o caminho do trauma pode ser muito pior, né? Pode levar a algo muito mais negativo do que positivo. Bom, acho que o vídeo passou já de 10 minutos. Lembrando que essa é minha mera, humilde e insignificante opinião sobre esse tema, ainda penso bastante. Penso em ler mais livros sobre psicologia para entender um pouco mais essa ideia de mudança de mentalidade, de consciência, de como que se dá essa forma de você puxar a pessoa para cima de forma positiva. Deve ter muitos mecanismos de manipulação e formas de fazer isso para que seja benéfico, acredito, mas que ainda não pensei sobre, só achei interessante porque aconteceu um caso com relação ao meu ciclo social, com relação de uma pessoa próxima ter mentalidade negativa, de pensamentos negativos, e mesmo que você tenha muita paciência, empatia e compaixão, mostrando para ela os benefícios de se pensar positivo, talvez o contexto, a perspectiva e a realidade dela a sempre puxa a pensar de forma negativa. E talvez isso seja uma fuga para ela, não sei. Tudo que eu penso com relação sobre ela seria meramente especulação, e se não é externalizado por ela, eu não posso pensar o que seria, o que não seria. Mas a ideia de você poder contribuir e instruir a ter pensamentos positivos, eu acredito que é válido. E é sempre válido você estar compactuando para puxar a consciência das pessoas próximas para cima, né? Para tentar enxergar e ter uma mentalidade, uma perspectiva sempre um pouco mais positiva do que se já é, né? Enfim, lembrando que é minha mera, humilde e insignificante opinião, e um feliz ano novo para todos. Vamos que 2025 seja o ano mais incrível de todos. E obrigado para quem viu até aqui. Ixi, mexi aqui na tela, ó.